de controle, né, para analisar a comunicação. Agora, o que o Espiritismo diz no livro dos Médiuns, no capítulo das perguntas que se pode fazer aos espíritos, é que o Espiritismo não é o propósito do Espiritismo trazer novidades sobre a ciência material. Porque senão, diz lá, né, qualquer um poderia ganhar o Nobel, ficar rico com uma invenção ou com o avanço da ciência, né? E não haveria mérito, né? A gente encarna justamente para progredir, né? A gente encarna para o nosso esforço intelectual de progredir. Então não haveria motivo de encarnar se os espíritos já dessem tudo pronto para a gente, né? Então você não pode, numa reunião, tentar, sei lá, vamos evocar Einstein para tentar resolver um problema da física atual. Isso não vai resolver, né? E sobre essa questão da relação do espiritismo com a religião, da ciência e da religião, o espiritismo ele serve justamente de elo, né? Porque a religião se limita no princípio espiritual, a ciência se limita no princípio material. O espiritismo conhece as leis que regem as relações do espírito e da matéria, né? O perispírito, enfim. Então, o espiritismo é o elo entre essas duas coisas. É a ciência que vai comprovar as bases da religião. Né? Por isso que não é contra a religião, mas não é uma religião. Né? Justamente favorece a religião porque comprova a imortalidade da alma, que é um dos princípios básicos, né, da religião. Muito bom, né? Bom, assunto, né? São assuntos que, por exemplo, na Gênesis, quando a gente vai trabalhar, vai estudar o capítulo 14 lá dos fluidos, o próprio Kardec vai fazer comentários. O dia que a ciência, né, admitir que a existência desse ser inteligente, da alma, interagindo com a matéria, né, muitas soluções de muitas doenças, né, enfermidades vão ser encontradas até mais fáceis de tratar, levando em consideração que há essa interação entre alma e matéria e alma. Mas isso é assuntos para um próximo capítulo, um próximo episódio, né, Michel? Vamos ler a 20 agora, né? E esse assunto que a gente está iniciando agora, dando umas pinceladas, de repente as pessoas podem... a gente vai continuar desenvolvendo no longo do estudo, tá? Para ir deixando mais claro. Mas a gente tem que, aos poucos, a gente tem que ir colocando fazendo certas colocações para iniciar a conversa e o debate, para depois ir esmiuçando e explicando, né? Então, é natural, evidentemente, que a gente precisa desenvolver mais. E é importante também que as pessoas vão perguntando o que elas entenderam, o que elas não entenderam, para a gente ir também clareando. Mas é importante a gente entrar nisso, porque há uma confusão gigantesca nisso, e é preciso que a gente vá atrás. Ainda mais nesses primeiros itens aqui do Livro dos Espíritos, que Kardec submete os espíritos a perguntas que são de alçada das outras ciências, isso gera essa confusão. Por isso que a gente está levantando isso, para a gente entender o que é a primeira parte do Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos é justamente quando Kardec define o objeto de estudo do Espiritismo e exclui os outros. É justamente a parte que ele vai mostrar isso para nós. Tanto que essas questões que o Eric colocou, das perguntas que se podem ser feitas dos espíritos, ele vai colocar no Livro dos Médiuns. Então, ele lança o Livro dos Espíritos em 57. Aí, 57, 58, 59, 60, aí em 60 vem a segunda edição do Livro dos Espíritos, 61, então 5 anos, demora para a teoria do Livro dos Médiuns ficar pronta. Então, quando ele chega em 61, ele já sabe, porque ele estudou antes, o Livro dos Espíritos é esse estudo, a gente vai ver que os espíritos não vão desenvolver pontos da ciência naquilo que é assunto das ciências materiais. Porque era uma lógica muito natural, que as pessoas pensavam o seguinte:
Bom, se eu descobrir que os espíritos existem, que as almas dos homens continuam vivendo, logo as almas dos cientistas também continuam vivendo. Então eu poderia chamar os grandes cientistas através da evocação e continuar desenvolvendo as teorias científicas deles. Olha que como é uma lógica que vem natural. E aí Kardec vai perceber que não é assim. Que os espíritos não vão desenvolver. Aí a gente vai ter dois casos. Os superiores sabem que isso não pode ser feito e eles se negam a responder. E os inferiores, adivinha o que eles fazem? Inventam respostas. Mas aí são respostas que não têm valor. Não vale, porque elas vêm cheias de contradições. Então ele percebe, opa, há um limite nas próprias comunicações. Não adianta perguntar tudo para os espíritos, que é o que a gente está vendo agora. Vocês estão vendo que várias perguntas que eles fez, os espíritos dizem, não podeis, não deveis, não é dado ao homem saber. Então eles estão delimitando, e daqui a pouco Kardec percebe qual é o caminho que ele tem que tomar, que é o caminho do estudo do espírito e suas relações com os homens. Aí sim ele desenvolve toda uma teoria. Mas a gente vai ver que esses pontos, ou eles vão dizer informações que a ciência já tinha colocado, vocês vão ver muito isso nessas questões, ou eles vão deixar em aberto, eles não vão entrar. Ou eles vão pegar um aspecto do ponto de vista do espírito da questão. A gente já vai ver também. Então a 20, para a gente aprofundar um pouco mais, a 20 ele pergunta assim, dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? A resposta, sim, se o julgar útil. Deus pode revelar o que a ciência não pode ensinar. Aí vem a comentário de Kardec. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. A pergunta de Kardec é muito inteligente. Porque ele viu que uma das maneiras de se estudar o universo, se estudar a natureza, é a ciência. E aí os espíritos disseram que mesmo a ciência tem limitações. Então ele quer saber se tem algum outro jeito que não seja pela ciência, de eu também receber revelações que expliquem certos pontos da natureza, do universo. Então é uma pergunta muito inteligente. Outra coisa muito importante, a gente está estudando pelo Kardecpédia. O Kardecpédia é muito correto na tradução. É ciência com C maiúscula que ele está colocando. Eu já vi traduções que coloca tudo igual. Mas Kardec tinha uma diferença. Quando ele fala ciência aqui com C maiúsculo, ele está falando justamente das ciências acadêmicas, da biologia, química, física, essas ciências que tratam das questões materiais. E aí os espíritos dizem que sim, que a gente pode obter revelações que não sejam através da ciência. E um desses exemplos é o espiritismo. O espiritismo, ele é um caminho que não é o da ciência, essa com C maiúsculo, que vai tratar da existência dos espíritos, da vida do mundo espiritual, das relações entre os espíritos e os homens. Só que é curioso, esse outro jeito de estudar a natureza, que não é pela ciência acadêmica, ela não vai estudar questões que são da ciência acadêmica. Ela vai estudar uma outra ordem de fenômenos, que são, por exemplo, os fenômenos espíritas. Os fenômenos espíritas são estudados pelo espiritismo, mas o espiritismo não estuda aquilo que é da ciência material. Então, eu tenho várias maneiras de descobrir a explicação das coisas, mas uma não rouba ou não interfere na outra. Então, por isso que a gente vai ver. O espiritismo, ele vai estudar os espíritos e as suas relações, enquanto a ciência vai estudar a questão da biologia, do corpo,
natureza da matéria, dos movimentos,